deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui uma passagem maravilhosa, né? Uma palavra gloriosa, né? Da parte do nosso Deus, a qual nós vimos aqui, né? Falando sobre a respeito de ser feito filho de Deus, porque muitos acham que todos são filhos de Deus, mas para poder ser feito filho de Deus e ser chamado filho de Deus, é necessário vir até o Senhor, aceitar Ele como o seu suficiente e único Salvador e crer no Senhor Jesus Cristo, né? E, na verdade, ser uma pessoa que venha nascer de novo, porque se nós não nascermos de novo, não podemos ser chamados filhos de Deus, porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos, corremos o velho homem e nascemos uma outra pessoa, louvado seja Deus, transformado pela palavra do Senhor, né? Então nós vimos que aqui ele diz, olha, todo aquele que crê, todo que crê, é necessário crer, é necessário acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo salvar e buscar aquele que se havia perdido. Mas para que nós possamos a ser chamados filho de Deus, é necessário que nós venhamos até o Mestre e aceitamos ao Senhor, né? E começamos a obedecer a sua palavra, né? Andando pelos caminhos a qual o Senhor vem nos ensinando, instruindo, para que a gente esteja na presença de Deus e possa ser chamado filho de Deus, né? Porque muitos acham que todo mundo é filho de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que, na verdade, se rende à presença do Senhor, aos pés do Altíssimo, e diz: Senhor, eu sei que, na verdade, tu és Filho de Deus, o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, né? Louvado seja Deus. Então, que nesta noite, louvado seja Deus, que nós tenhamos saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós somos o Filho do Eterno, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós temos que pedir a Deus para que tiver para Deus ter, né? Nós também temos que procurar pedir a Deus, quer pedir a Deus de qualquer maneira, quer escutar a Deus de qualquer jeito, mas Deus não deve de qualquer jeito. Ele disciplina a Deus e te pecará, em nome de Jesus. Se Deus é o Deus da palma, glória a Deus. São
Aleluia.
diante do coração contrito, nessa noite, vamos fazer uma breve oração, orar pelos doentes, orar pelas nações, orar pelo nosso Brasil. Igreja, porque o mundo está tão difícil de viver. Hoje a situação está tão difícil que você não pode nem olhar para uma pessoa que é lá, você vai estar você não pode tocar. Você imagina se está um ônibus cheio e tem pessoas que não querem que você encoste nela. Está tão difícil hoje para o homem e a mulher viver, principalmente os que têm decência, porque tudo que é errado está infundido, mas aqueles que andam corretamente têm que ter cuidado, porque a lei, para aqueles que andam corretamente, está infringido mesmo. Então vamos orar pelas nações, pelas autoridades, porque só o Senhor pode colocar no coração deles amor, porque amor é fácil para Deus. E as autoridades, aqueles que legislam as leis, eles têm que ter sabedoria do alto no terreno. Glorioso Deus bendito, aqui estamos na tua presença. Oh, Papai amado, agradecemos porque o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir a tua palavra. Meu Deus, quantas pessoas dispersas, quanto Senhor longe da tua presença, quanto Jesus amado por esse da tua palavra. Mas, Senhor amado, nos honra, Papai amado, no teu coração. E hoje estão, meu Pai, praticando maldade. Mas nós temos um Deus santo, um Deus verdadeiro, que hoje recompensou a nossa fé. Eu te peço, meu Pai, que na igreja, pelos teus servos, pelos pastores, pelos teus filhos, Pai amado, seja conosco, abençoe as autoridades da terra. Dá o Senhor, meu Pai, coloque entendimento, sabedoria, Senhor. Que Deus te transfere, Pai amado. Ele falará na igreja os teus servos e servos da fé. E abrir os laços de votos, os laços de amor. Senhor, Pai, nos cobre com o teu sangue. Livra os laços, Pai. Venha guardar a sua igreja, os seus servos obreiros, Senhor, da tua obra. Meu Deus, eu te peço pelos leitos aflitos. Eu te peço que a intercessão dos carros, dá o grande recomendo, que nome de Deus, aquele chão. Oh, poderoso nome de Deus, a nossa na sua presença. Amém. Já vamos entrar na palavra de Deus para esta época que estamos vivendo. Vamos meditar aqui no capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos. Isso. E no capítulo 11, vamos essa meditação na palavra de Deus, nos versículos 25. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos pedir a palavra de Deus para nós. Segurança,
serão aceitos a palavra de um ministério além de Jerusalém, ou seja, distante do país de Israel, mas chegasse. Então, aonde chegou a palavra, Paulo dizendo, veio a plenitude. Plenitude é algo completo que Deus coloca em nós. Plenitude é controle de temperamento, é paixão para a palavra de Deus, para com a palavra de Deus, gostar de examinar, gostar de ouvir. Deus encheu o mundo com esse benefício, plenitude completa. Os que aceitam a Cristo de coração, é como a minha esposa falou, eu irmão estava falando, que ele estava demonstrando que ele é um filho de Deus, sem dúvida. Quer dizer, que não trouxe dúvida, porque esse tipo de testemunho na prática só acontece se eles são beneficiados com a plenitude ao todo, irmão. Compreendendo? Então é o Evangelho aceito pelos gentios, pregado pelos gentios. Muitos líderes de congregações, ministérios são estrangeiros, mas fundamentam uma palavra e os que dão ouvidos vão sendo beneficiados. Só que o apóstolo Paulo, ele coloca uma até. E o endurecimento de Israel veio em parte, até que a oportunidade dada aos gentios completa. Um número de estrangeiros. Nós não sabemos, ele também não sabe o número, mas sabemos que é um número completo que Deus sabe. Aí, diz a palavra de Deus, que é nesse número completo, ou seja, quando completar o ministério aqui na terra, pregar pelos estrangeiros, o que vai acontecer na terra? Alegra-te. Os estrangeiros chegarão e encontrarão com Cristo primeiro. Aqui na doutrina do 13 de Lucas, versículo 13, versículo 13 na sequência, Jesus realiza dizendo que muitos primeiros são os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Mateus também, capítulo 20, começa pelos primeiros, depois termina pelos últimos. Aí ele expressando que muitos os primeiros são os derradeiros e muitos derradeiros são os primeiros. Agora, nossa visão com Cristo hoje é esperar o quê? O arrebatamento. Devido aos sinais que ele diga, do Evangelho pregado, como já disse, pelos estrangeiros, Deus vai colocar um nome? Não. Nesse Evangelho, aí Cristo levará a igreja e nós vemos os sinais que vai indicando, não vemos? Nós já tivemos várias vezes comentando
visão é que os judeus da promessa vão chegar perante Cristo, o Senhor da glória, mas da mesma maneira que ele liberou o Evangelho a nós. Então ainda tem trabalho para se realizar relacionado às revelações da palavra de Deus, relacionado às Escrituras. Aqui no versículo 32, no capítulo 11, a palavra diz assim: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, porque misericórdia ao qual vem. Agora analise bem. A pessoa, para ser instruída na fé, ela precisa primeiramente considerar pecador, considerar totalmente vazio da autoconfiança. Os judeus, por enquanto, não estão assim. A gente assim segue os judeus pregando, eles pregam muito bem, são muito zelosos, eles têm um zelo, um fundamento importante, a interpretação e produção muito bem, só que eles não falam do Cristo presente. Tem alguns que aceitaram, mas às vezes eles impõem regras da lei. Então você tem a fé, mas você precisa guardar alguns preceitos que a lei diz. Por exemplo, você não pode comer camarão, porque possui barbatana, e outras coisas mais, outros ritualismos que eles implantam. Mas a versão bíblica, a primeira coisa que a fé atua na vida de quem o recebe é salvar. Sem impor esses ritualismos que eles têm. Eu fico pensando uma vez e outra, as irmãos também devem pensar assim: olha, se no capítulo 10 de João, Cristo diz: eu sou rebanho, eu sou pastor. Depois ele dá a explicação que só existe uma única maneira de a pessoa se aconchega a Cristo. Somente ouvindo a palavra da fé e crendo, produzindo fruto de arrependimento. Agora, para ajudar Israel do norte, o Israel do sul e a igreja dos ex-estrangeiros, ou estrangeiros por nacionalidade, e concluíam a sua fé, somente o momento exato que Deus declara para isso acontecer. Então, logo a igreja subir, o que é que vemos da Escritura Sagrada? Entra o período dos judeus. Por quê? Eles receberam a Cristo por último. Até hoje eu estava ouvindo um depoimento de chefes de Israel, não somente homens, mas os rabinos, os mestres, eles não creem nesse Messias de agora. Para compreender, irmão, como está a trabalhar em Deus? Então, eles não creem nesse
E Maria era camponesa, mulher do campo, na roça, segundo a oferta que ela ofereceu quando foi apresentar o menino, a oferta era pobre. Ele comparou um par de pombinhos. E assim, agora Deus liga até fisicamente o pobre, porque não aprendeu a ler, com o doutor da lei, com o médico, e ainda liga com o Deus do Senhor, dos senhores, que é Ele, que é o Deus sábio de todas as coisas, então, mas só tem um único meio da pessoa ser religar a Deus em quê? Pela fé. É uma coisa que todos podem possuir e não é vendido, como nós sabemos, é de graça. E essa é a revelação do trabalhar de Deus, revelada a nós, palavra do Espírito de Deus dentro de nós. Então nós estamos vendo os sinais, cada momento a mais nos alertando como Israel, nós podemos pacificar na vida com o relógio de Deus, os sinais do sentido geográfico, quer dizer, localidade, também sentido profético e sentido histórico. Vai ver o tamanho da vontade de Deus, que não é possível meditar detalhadamente a maneira como ele está trabalhando. Agora, o que fará para Israel voltar ao sério, considerar pecadores, no sentido geral? Então aí entrará a oportunidade para eles, para nós. Para os judeus, isso parece que nem vai acontecer, mas nós já estamos vendo, vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Aqui no capítulo 2 de Efésios, verso 14, diz a palavra de Deus, e versículo 11 tem o título: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Mas até agora, ainda a profecia não se cumpriu. E só que nós estamos sendo alertados com respeito à nossa vida e à profecia. Esse mundo cada vez a mais. Diz aqui a palavra de Deus, você que está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, para que quanto mais você lê a Bíblia, mas ela vai lendo a gente. Você lê ela, ela nos lê. Num momento, constantemente. Verdade que se lê em entendimento, vai ter tudo. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Diz a palavra de Deus. E aqui diz a Bíblia na sequência, tendo os gentios mortos em pecado, Deus nos vivificou com ele em Cristo, vivificou nele em Cristo, e de ambos povos, isso, mas não está assim ainda. Por isso que é perigoso uma pessoa, dentro do estrangeiro, criar um ministério e isolar. Está indo contra a palavra de Deus. Porque o ministério da unificação pela fé em Cristo, ele se trata de uma posição, humildade, que é a fé. Tanto o Senhor facilitou a entrada para a glória para nós, facilitou, sim. É impossível, o que era impossível a lei, diz que estava enfermo. Tem Romanos 10, 5, 6, 7, Romanos 8, versos 5, 6 e 7. O que era possível a lei, diz que estava enfermo, não
não que a lei era ruim. A lei é sagrada, é santa, é pura, só que só tem um que pode cumprir. É o dono da lei. Os que recebem a lei é classificado, não consegue, porque é um tesouro importante a lei, mas de maneira condicional, quer dizer, tinha as condições. Tinha as varas, tinha que fazer para receber. E o ser humano com dificuldade não consegue. Agora, por isso que a lei não aperfeiçoou. Agora, o que nós podemos perseverar? A fé. Que Ele nos deu de graça e nos investiu com todo o vestiário, com toda a dedicação, a alegria de investir. E aqui a palavra nos diz que nesta missão, ou seja, nessa atitude que Deus tomou, então Ele tirou o aparelho que estava no nosso meio. A lei, todos os mandamentos, que começou do Monte Sinai até quando? Até Malaquias. Ah, mas não começou em Abraão? Não é Abraão, começou o ministério da fé. Sem as obras da lei. A fé que Deus investe, aquela expressão que o Senhor usa, a instrução, da instrução. Você ouve a palavra, que é Deus quebrando você, quebrando o coração da parte de Deus, crê, usa o racional, aí o que acontece? Deus vai investir. E esse investimento é totalmente para a glória dele. Por que pela glória dele? Para a glória dele. É de graça. A graça, como sabemos, é um presente merecido pela eleição. Mas nós estamos focados na purificação dos povos, dos salvos. Que muitos colocam, às vezes, dificuldade relacionada a algumas coisas que sucedem. Dificuldade é certo que o ministério não se dá com o outro. Aí já entra a recebimento da fé em vão. Não funciona. Só funciona de acordo com o que Deus ordena a palavra dele. Assim por diante. Agora aqui, nesse depoimento de Efésios 2, que tem a ver com o contexto de Romanos, nos mostra que Jesus, de ambos os povos, fez um, mas somente por um motivo, sacrifício na cruz. Não foi sacrifício fundamentado em Moisés, mas fundamentado em Cristo, Senhor da glória. Aí os que esperam na sua vida, com a unção de Deus e o pouco, pelo menos um pouco de conhecimento, tem uma visão melhor, uma firmeza mais convicta e dá entender para que a pessoa nos entender, para que nós possamos continuar nesta alegria e receber a salvação de graça. E aí, aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, diz a palavra de Deus: e edificado sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas.
Mas eles viviam no tempo da lei, viveram, mas confiando no quê? Na graça e pela fé. Por isso que nós estamos comunicando que o salmista escreveu: o Senhor é, expressou novamente, o Senhor é, lá no Salmo 46, primeiro, o Senhor é o nosso socorro, refúgio, socorro, e refúgio bem presente na hora da angústia, é presente. Isso é, o Senhor é a nossa bênção completa. Agora vem para o Salmo 23, usando a mesma expressão, na visão cristocêntrica, visão cristológica mesmo. O Senhor é o meu pastor. Houve um erro de português na parte B, que diz nada me faltará, mas não é nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me falta, né? Apareceu no português também. A Bíblia tem erro de português, na Bíblia é inerrante, mas no português da Bíblia tem quase erro que precisa ser consertado. Porque a parte B do versículo não está condizendo com a parte A. A parte A está dizendo: o Senhor é meu pastor. E a parte B tem que concluir: nada me falta, porque é. Tanto que a salvação ela traz em nós um contentamento suficiente para ser salvo. Toda maneira que passa, todas as vezes que o salvo faz missão, servir a Deus, só com demonstração de adoração. Te agradeço, Senhor, pela bênção que você viu, a bênção da salvação, ele vai desejando a nossa Para no Salmo 23, eu estava até fazendo essa comissão, analisando como é que a pessoa faz uma campanha de Salmo 23, coloca até escrito em frase Salmo 23, contido em Salmo 23, aí já entra a negligência, o pecado grave, porque está negligenciando aquilo que é e será. Faça uma campanha de Salmo 23 para Deus se dar uma bênção, mas não existe. A bênção ela é concedida exclusivamente por investimento de Deus. Vou dar um resumo da palavra do Salmo 23, que é: o Senhor é meu pastor, que se refere a Jeová, o Filho. Jeová, o Filho, ele é o meu pastor. Jeová, o Filho, ele é o meu pastor completo. Tudo está no presente
eles criaram confusão. Até Ezequiel, todos os profetas, eles estavam na mesma visão. Por isso não pode ter visão, cultura, costume e uso são mudados. Mas a doutrina, ela tem um padrão do Espírito Santo. Não pode ser mudado. Aí Ezequiel, por sua vez, capítulo 48, ele diz: esse é o nome com que enumerarão. O Senhor é o meu companheiro. Jeová chamai. É o nome intitulado da nova cultura de Jerusalém. Então vemos que só naquele salmo tem 7 qualidades suficientes. O número 7, ele se refere um todo, um completo, um suficiente. E o número 8, ele domina o 7. Jesus. Entrou em Jerusalém, ressuscitou 8 dias depois que ele não parece tanto, mas é científico espiritual. E hoje nós estamos na época da 8ª e última aliança. Aí estamos de olhos abertos, espiritualmente falando, sabendo que não está longe da vida de Cristo, mas também a proteção está presente. Nessa conclusão importante da palavra de Jesus, nós compreendemos. Isso é muito bom para nós dizer, só que a gente precisa ouvir, pelo menos básico, está lembrando. Porque se ouvir e não guardar, como diz Tiago, é como a mão do mar, leva de um lado para o outro do vento, como pelo vento, assim por diante. Que essa palavra de instrução, né? Uma instrução. Porque quando nós começamos a pregar a direção, tem muitas costumes. Você não sabe o que está falando, o que está transmitindo, o que Deus está falando. Para Israel, tem a lei, e a pessoa, Deus está falando para você, temos que ter cuidado para não negligenciar a posição clássica da palavra de Deus, para que as obras de salvo, mas elas vai por testemunho, somos salvos. O selo de Deus na palavra, na vida espiritual é expressão. Mas ele não é de nós, não, é ele que nos está assim. Então ele é o ministro da plenitude. Então, todo Deus nosso. Todos compreenderam? Então, todo temperamento, porque ele era muito agitado, ser mais reclamado. Era muito sanguíneo, passa a ser uma pessoa bem moderada. Ele era explosivo, por causa de Paulo, como exemplo e os apóstolos, passaram a ser verdadeiros conselheiros, porque eles foram beneficiados com a plenitude para que houvesse controle de temperamentos, para que vivamos uma vida segundo a mansidão de Cristo. Apesar que esses vasos nossos é defeituoso, mas entra o perdão para que a aliança da cruz nunca seja quebrada. Deus continua nos abençoando. Entendeu, Edinho? Porque isso vem para nós. Cada um de nós temos um ministério pessoal, se não. Esse ministério pessoal não me dá direito de você ser guiado por outras pessoas, até a mulher vai precisar falar comigo. Não, ela já vem direto. Igual no resumo, eu estava comentando com a irmã, ele dando testemunho. A esposa estéreo e o Mateus, porque o Mateus, Deus concedeu a vida. Aí uma outra pessoa falou, Deus já concedeu a vida, mas só que, porque Deus fala com um, fala com todos. Porque a oração do justo, ela tem efeito. Pode dizer para ele, toda a
para Deus é preciosíssimo. Um ouvindo e recebendo, para Deus é preciosíssimo. É a nossa preocupação, tirar a emoção e deixar a razão funcionar. Lembra que foi dito? Jesus caminhou 10 quilômetros para tirar a dúvida